Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Régia Gasparetto, sou neuropediatra e hoje nós iremos falar sobre deficiência intelectual. A deficiência intelectual atinge 5% da população mundial. Isso significa que nós temos muitos alunos, muitos pacientes que são vistos de uma maneira que desatento, preguiçoso, com falta de vontade e que na realidade apresentam um déficit cognitivo. Então, hoje nós vamos ver quais os detalhes que o médico, o professor e os pacientes, os pais, amigos podem observar para que esse paciente não seja mal interpretado muitas vezes. Então, a deficiência intelectual é quando eu tenho um indivíduo com dificuldade em pelo menos duas habilidades: autocuidado, afazeres, atividade escolar, aprendizado, noções de segurança e a aplicação desses itens na sociedade. Por exemplo, poder utilizar um serviço público, usar o serviço de ônibus, ter noção de perigo. Esses pacientes não têm esses principais dados, parece que eles estão alheios a estas informações. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos melhorar a vida deles se compreendermos melhor qual é essa demanda. O que causa a deficiência intelectual? São múltiplas coisas, desde síndromes genéticas familiares, que muitas vezes não têm uma etiologia definida, mas que em algumas famílias esses casos se repetem com maior ou menor grau. Em pacientes que tenham síndromes já estabelecidas, como síndrome de Down, síndrome do X frágil e outras síndromes, né? Em pacientes que tiveram algum tipo de problema no ato do parto, ou parto prolongado, uma anóxia neonatal, uma falta de oxigênio para o cérebro, né, que gera a paralisia cerebral. Pacientes que os papais e as mamães utilizaram drogas durante a gestação. Pacientes em que por algum agravo de saúde da mamãe a criança foi prematura extrema ou foi prematura de algum grau de prematuridade que isso venha a influenciar sobre seu desenvolvimento. Tudo isso vai gerar algum tipo de alteração em que nós temos que ficar atento. Quando eu devo ficar atento? Ficar atento quando eu tenho um paciente, um aluno que teve um atraso do desenvolvimento. Demorou a sustentar o pescoço, demorou a sentar sem apoio, não engatinhou, ou se engatinhou, fez de maneira muito diferente, andou com dificuldade, demorou a falar. No ambiente familiar é uma criança muito mais tímida, não gosta muito de brincar, se irrita por qualquer motivo, tem uma dificuldade em usar os objetos do dia a dia de maneira adequada. Por exemplo, não tem uma amizade estabelecida com os entes queridos, tem uma dificuldade com relação ao apetite, ou tem um excesso de apetite ou não, ou tem nada de apetite, em que a família precisa ficar sempre insistindo muito com esse alimento. Na escola, ele apresenta algumas regressões das habilidades. Por exemplo, ele aprendeu determinada situação, determinada atividade, como contar, cores, números, letras. De repente chega fim de semana, férias, e quando retornamos, essa criança não consegue se recordar daquelas atividades que antes ele desenvolvia de maneira adequada ou quase adequada. Então, há detalhes em que nós temos que ficar mais atentos. Esse tipo de comportamento chama a atenção, cabe uma avaliação. Quando alguém desconfia de algum tipo de atraso do desenvolvimento, essa criança deve ser encaminhada. Se na sua região não tem o neuropediatra ou pediatra que vai avaliar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, se de repente ele ficar em dúvida, ele vai encaminhar para o neuropediatra para avaliação. Se o transtorno de comportamento chama muito mais atenção do que as habilidades motoras e cognitivas, muitas vezes ele vai encaminhado para a área psiquiatra, dependendo da região em que ele está. Muitas vezes a psicopedagoga
uma profissional que tem muito mais contato com essa criança, porque quando se iniciam as dificuldades escolares, a professora, os pais procuram a atenção desse profissional para ajudar nas dificuldades. E muitas vezes assim, o clique, né, a identificação, tem alguma coisa errada, vem desse profissional. A fonoaudióloga pode nos ajudar, porque muitas das crianças vão primeiro para a fono por uma dificuldade na articulação da palavra, por dificuldade de fala, por atraso de fala. O psicólogo vai ser nosso parceiro na hora de fechar o diagnóstico, porque o neuropsicólogo é quem faz a testagem, faz a avaliação neuropsicológica. E dentro do ambiente familiar, aquela criança que quando você tem uma atividade nova, por exemplo, irá começar as aulas essa semana, ele tem dor abdominal, dor de cabeça, se irrita, não quer fazer, não quer ir, tudo que é novo tem um medo excessivo. Esses são detalhes para que nós tenhamos bastante cuidado e façamos uma avaliação bem profunda desse paciente, desse aluno, porque se existir uma dificuldade, uma deficiência intelectual, quanto antes ela for diagnosticada e quanto antes ela for estimulada, esse paciente poderá ter o máximo de independência possível, de autonomia em sua vida. Por hoje é só. Muito obrigada. Compartilhe com seus pacientes, com seus alunos, com os pais. Muitas vezes algum detalhe desse vídeo pode ajudar no diagnóstico de alguma criança.